Êxodo, capítulo 3, verso 5. Tem aí, você conseguiu colocar? Se você colocar aquele, não precisa mais fazer nada, só segue ali, não precisa mais mudar, tá bom? É um slide que eu preparei dessa mensagem, e se ficar tudo certinho aqui, né, se ele conseguir pôr aqui, não precisa ele ficar saindo para colocar outros versículos, porque aqui já vai ter tudo que eu vou citar. E também fica mais fácil para você tomar nota, se você tem o costume bom de tomar nota das mensagens, então você fica com mais tranquilidade aí. Quer deixar daquele jeito? Para mim tudo bem, se você... Vamos lá, Êxodo 3, verso 5. Nossa mensagem tem por título Temor ao Senhor. Nós não vamos pregar em Atos hoje, tá? Então Deus disse: não se aproxime, tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Eu vou repetir essa leitura. Então disse o Senhor: não se aproxime, tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Deus está presente neste lugar. Ele trouxe você aqui essa noite. Amém? Ele separou esse tempo para receber neste lugar a sua adoração, o seu louvor. Ele está de olhos bem abertos sobre cada um de nós, cada atitude sua, cada gesto. Mas ele enxerga ainda mais profundo, ele está enxergando cada atitude e cada pensamento seu. Ele vai ainda mais profundo e ele enxerga o que está no íntimo do seu coração. Isso significa que nós temos um enorme problema. Pode andar aí. O enorme problema é que ele também tem visto, muitas vezes, a falta de temor. E o que significa falta de temor? Significa que nós estamos agindo diante dele de uma forma que nós não deveríamos estar agindo. Significa que nós estamos na presença de um Deus santo, mas nós não estamos levando isso em consideração. Algumas perguntas que nós precisamos fazer a nós mesmos esta noite. A primeira é, nós estamos agindo como se Deus realmente estivesse aqui, ou agimos como se Deus não estivesse aqui? Por quê? O que está por detrás do nosso comportamento no culto? Em Mateus capítulo 15, versículo 19, ele diz: pois do coração saem os maus pensamentos, homicídios, adultérios, imoralidades sexuais, roubos, falsos testemunhos e calúnias. Então a pergunta é, o que nosso comportamento antes do culto, durante o culto e após o culto revelam sobre o nosso coração? Essa é a pergunta que deve nortear a nossa reflexão aqui nesta noite. Se realmente o nosso coração está realmente na presença do Altíssimo antes do culto, durante o culto e depois que o culto acaba. Então a primeira questão que eu quero levantar é cuidado
como agimos ao chegar à casa de Deus, antes do culto começar. Em Eclesiastes capítulo 5, no verso 1, o autor escreve: quando for à casa de Deus, preste atenção no que você faz. Aproxime-se para ouvir, em vez de oferecer sacrifício de tolos, que nem sequer sabem o mal que fazem. Não estamos chegando na casa de uma pessoa qualquer. Você não entrou pelas portas de um vizinho. Não entrou pelas portas da casa de um conhecido, de um parente próximo. Você não está entrando na sua própria residência, onde você tem liberdade e tranquilidade para fazer bem o que quer. Estamos chegando na casa do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, neste lugar que nós separamos para adorá-lo, para encontrarmos com Ele. Então devemos entrar em sua presença com um coração quebrantado e um espírito de profundo temor, porque não é em qualquer lugar que você entrou. Me preocupa essa postura, porque nós temos assistido cultos após cultos, onde temos dificuldades de começar o culto, porque não há silêncio, as pessoas agem como se estivessem num lugar qualquer. Se esquecem do que vieram fazer aqui e de com quem vieram se encontrar. Em 2 Samuel, capítulo 6, verso 6, a Bíblia narra uma passagem que nos faz temer o nome dele, temer quem ele é. Preste atenção. Quando chegaram à ira de Nacon, Uzá esticou o braço para segurar a arca de Deus, porque os bois haviam tropeçado. A ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e por esse ato de irreverência, note bem, como ele chama o ato de Uzá, um ato de irreverência. Por isso Deus o feriu e ele morreu ali mesmo ao lado da arca de Deus. Você já parou para pensar, já parou para comparar bem o que esse Deus fez naquele dia? Preste atenção, Davi está levando a arca da casa de um filisteu para o templo, para o lugar de adoração. Era a vontade de Deus que isso acontecesse. Todas as pessoas que estavam naquele comboio santo, estavam ali com o propósito de fazer aquilo que agradaria ao Senhor, que a arca estivesse no lugar apropriado, onde ele seria honrado e adorado. Contudo, no caminho, um homem que não deveria, porque ele não era levita, toca na arca, porque ela ia tombar. Os bois tropeçaram, o carro que estava começa a cambalear, e a arca vai cair. Este homem então põe a mão para segurá-la, e impedir que ela caia no chão. Só isso. E a Bíblia diz que naquele momento, irado, Deus matou aquele homem. E por quê? Porque ele considerou aquele ato o ato de irreverência. Você já parou para pensar que quando você entra aqui, é este Deus que está presente? E que antes que o culto comece, Ele já está aqui te esperando e te recebendo? Este Deus é santo, Ele era santo ontem, Ele é santo hoje e Ele sempre será santo. Pessoas que o temem devem reconhecer isso o tempo todo. Pessoas que o temem devem estar sempre atentos a como se portam em sua presença.
Há cristãos que chegam para adorar o Senhor que não são capazes de fazer uma oração antes do culto começar. Saíram de casa brigados, saíram de casa com discórdia, com problemas, chega no culto e sequer falam com Deus pedindo perdão. Há irmãos que têm coragem de se sentar antes do culto começar e começa a falar mal de outro irmão que está chegando também para adorar. Você viu que fulano? A roupa. Quem te colocou como juiz para julgar o teu irmão? Você não veio para adorar? Você não veio para louvar, para bendizê-lo? Então por que se preocupa com o outro? Por que não confessa os teus pecados, conserta o seu coração e apresenta ao Senhor um louvor do qual Ele é digno, do qual Ele espera receber de ti esta noite? Quando você vem à presença do Altíssimo, Ele é o centro das atenções, ou não é? Então, por que ficar conversando alto antes do culto? Nós deveríamos estar separando um tempo para estar de joelhos, na presença do Altíssimo e orando. Senhor, eu quero encontrá-lo aqui esta noite. Vem aqui, Senhor, falar comigo. Vem aqui, Senhor, receber o meu louvor. Vem aqui, Senhor, receber a minha adoração. Mas não, eu sinto que às vezes a nossa preocupação ao vir ao culto não é essa, mas é de dar um cheque na lista das minhas obrigações da semana. Preste atenção, Deus está enxergando o seu coração, está enxergando suas intenções e suas motivações. O que eu trouxe aqui esta noite? Por que você veio aqui? Eu vim aqui porque estão enchendo o meu saco. Desculpa a palavra. Estão enchendo a minha paciência, porque ficam lá no meu pé. Você tem que ir para a igreja, tem que ir para a igreja, tem que ir para a igreja. Então eu fui. Se você é crente, tem essa atitude, tem essa postura, tem que ser lembrado de adorar a Deus, tem que ser lembrado de que você deveria estar amando ao Senhor. Eu sinto te informar, mas você não está levando em consideração o Deus que você serve. Porque se estivesse, jamais agiria assim diante dele. Separe um tempo para orar. Em 1 Timóteo, capítulo 2, verso 9, está acompanhando tudo aí? Tá. Então. Da mesma forma, quero que as mulheres se vistam apropriadamente, adornando-se com modéstia e discrição, não com tranças, ou ouro, nem com pérolas ou roupas caras. Há duas palavras que se destacam aqui em 1 Timóteo, capítulo 2, verso 9. A palavra modéstia e a palavra discrição. Todos nós, não só as mulheres, devem se vestir da mesma forma, com modéstia e discrição. Você não está vindo ao culto para um desfile de modas. Modéstia. Mas também não está vindo ao culto para seduzir ninguém. Se você não está vindo para se seduzir ninguém, então significa discrição. Qual é a sua motivação quando se troca para vir ao culto? As roupas, então, não devem provocar nem desejo sexual no sexo oposto e nem inveja no mesmo sexo. Não, eu vou colocar essa roupa porque essa roupa é nova, que ela é de marca, porque não sei o quê. Eu vou pôr que eu quero mostrar para todo mundo que eu posso. Se essa é sua postura, se essa é sua motivação, então eu sinto te informar, você não veio se encontrar com Deus. Porque Ele não liga para a roupa que você está usando. Mas Ele liga com a forma como você vem para cá.
E se você está se vestindo de uma forma a provocar alguém ou alguma pessoa do sexo oposto, então eu sinto te informar, você já conseguiu o que você queria. É só isso, porque ele não recebeu a sua adoração aqui esta noite. Use roupas adequadas para estar na casa de Deus. Há certos tipos de roupas que não se deve encontrar com alguém importante usando. Sinto informar, mas é fato. Porque você não está se encontrando com uma pessoa qualquer. Se você veio aqui se encontrar com Deus, imagine então, feche os olhos, imagine. Imagine que Ele está sentado no trono, cheio de glória, e você vai à presença dEle com uma bermuda, chinelo. Desculpa, você não saiu de casa para encontrar com Deus. Você saiu assim para ir em qualquer lugar. Vai no shopping desse jeito. Vai no cinema. Mas não para encontrar com Deus. Essa não é a roupa para se encontrar com Deus. Porque se você morresse agora, eu tenho certeza que se você fosse entrar na presença dEle, você não estaria de chinelo e de bermuda. E se Ele falasse para você, olha, eu quero que você vá em tal lugar, tal hora, eu vou estar lá para encontrar contigo, você vai me ver face a face, você não iria de chinelo de dedo e nem de bermuda, nem de camiseta cavada, nem de boné, nem mascando chiclete. O que me preocupa não é a roupa, o que me preocupa é a motivação por trás. Há uma indicação do que está no coração. Sabe o que está no coração? Falta de temor. Este é o problema. Nós não estamos vindo aqui nos encontrar com Ele. E este é o problema. Nós não cremos que Ele está presente. E este é o problema. Porque se fosse, nós teríamos tomado cuidado. Estão entendendo onde eu quero chegar? Não sou contra o uso de boné. Não sou contra o uso de bermudas. Mas se você está indo na presença do Senhor, você não está colocando a melhor roupa para encontrá-lo. Tenho certeza que você tem uma roupa melhor. Saias curtas, decotes, alcinhas. Desde quando isso é uma roupa adequada para estar na casa do Senhor? Daqui a pouco vem o verão. Eu sei que faz calor. Mas, meus irmãos, você não está indo se encontrar com alguém na praia. Você está se encontrando com o Senhor dos Senhores neste lugar. Há um encontro marcado aqui com aquele que morreu na cruz por você. É isso que deve estar em primeiro lugar. E não estou falando de uma e duas pessoas. Nós estamos tendo que tomar cuidado porque são várias pessoas, entre homens e mulheres, que estão usando roupas inadequadas na casa do Senhor. Eu não sou de chamar a atenção de pessoas. Mas há momentos em que preciso parar para falar a respeito. Porque eu noto que tem revelado falta de temor. Eu sei que você não gostaria de estar ouvindo isso, e eu também não gostaria de estar falando isso. Mas é preciso, de tempos em tempos é preciso. Porque é fácil para nós nos esquecermos do que estamos fazendo aqui. Como foi fácil para os judeus se esquecerem de quem eles estavam adorando no templo em Salomão, no templo de Jerusalém. Eles chegaram ao cúmulo de permitir que um porco fosse oferecido no altar em Jerusalém. Porque eles se esqueceram de quem eles estavam adorando. Durante o culto, preste um culto digno ao Senhor. Este ponto também é muito importante. Abacuque, capítulo 2, verso 20, alguém pode ler para mim? O Senhor está em seu santo templo. Diante dele, fiquem em silêncio toda a terra. Salmo 89, 7. Na Assembleia dos Santos, Deus é temível, mais do que todos os que o rodeiam. O culto é um momento sagrado, separado, santo.
Por quê? Porque estamos na presença de Deus e de sua palavra santa. Essa não é hora para brincadeiras, para piadas, para fofocas, para distrações no celular, para desatenções. Essa semana fiquei chocado. Me relataram que há pessoas, às vezes, no culto, que ficam assistindo jogo de futebol no celular. Mas preocupados se o time marcou gol. Jogando. Entrando no Instagram, no WhatsApp. Não, mas eu fiz isso, mas eu fiz na hora do louvor. Desculpa, mas você acha que a hora do louvor é a hora que você pode fazer isso? Qual a hora do culto, a partir das 7 horas, que está liberado para você fazer isso? Depois que o pastor começou o culto, não sei por que você tem que ver o Instagram. O que tem lá que é tão importante para o seu culto de adoração ao Senhor essa noite? Por que você está tão preocupado com alguém postando alguma coisa no Instagram? É tão relevante assim, que é o ponto de distrair-se da presença do Altíssimo para fazer alguma coisa irrelevante? Porque isso é irrelevante. Imagine, querido, se nós nos portássemos dessa forma diante do trono nos céus. Imagina que você pode entrar nos céus e do jeitinho que você está aqui, com todas as coisas que você trouxe para o culto hoje. Imagine que você está diante dele e ele está sentado no trono, olhando para os seus olhos, e você tira o celular do bolso e acessa o Instagram. Consegue imaginar essa cena? Ou entra no WhatsApp. Não precisa responder uma mensagem aqui, Deus amado. É rapidinho. É que fulano perguntou uma coisa para mim, eu tenho que responder agora, porque é muito urgente, ele vai morrer se eu não responder. Tenho certeza que você pode responder até meia-noite, depois das 11, ou depois das 9, quando o culto acaba. Aí eu me pergunto, que tipo de culto nós estamos apresentando ao Senhor, se nós estamos agindo dessa forma enquanto o culto acontece? Será que ele recebeu o culto seu essa noite? Recebeu mesmo. Note como Jesus agiu quando ele entrou na casa de Deus e encontrou a bagunça que lá estava. O texto é João capítulo 2. Quando já se aproximava da Páscoa judaica, Jesus subiu a Jerusalém. No pátio do templo, encontrou alguns vendendo bois, ovelhas e pombas, e outros sentados diante das mesas, trocando dinheiro. Então ele fez um chicote de cordas e expulsou todos do templo, bem como ovelhas e bois. Espalhou as moedas dos cambistas, virou as suas mesas, e disse aos que vendiam pombas: tirem essas coisas daqui, parem de fazer da casa do meu pai um mercado. Irmãos, Jesus entrou aqui às 7 da noite para receber o teu culto e te viu no Instagram e no celular. Imagina se ele virasse você com o seu celular no chão e falasse: é assim que eu trato, porque foi assim que eu fiz lá 2000 anos atrás, porque entraram no templo e no lugar de adoração dos gentios, fizeram um mercadão. Porque aquele lugar onde eles estavam vendendo era lugar de adoração, era lugar onde as pessoas deveriam estar de joelhos, adorando e orando ao Senhor. Mas os judeus não respeitaram aquele lugar, porque eles tinham acesso a um lugar mais interior. Aquele era um lugar de gentios adorar a Deus. Era até onde eles podiam ir. Mas eles tinham tão falta de consideração, que eles contaminaram aquele lugar com estrume de ovelhas, de pombos. E os gentios, quando iam ao templo, não podiam ir para o mais perto. Aquilo era o mais perto que podiam chegar de Deus. Eles iam adorar como? Como é que vai ajoelhar? Tem estrume aqui. O grego viajou quilômetros para chegar no templo. Chega lá, ele se ajoelha num monte de estrume de bode. Me preocupa, meus irmãos, porque é necessário que nós entendamos o que nós estamos fazendo,
se queremos andar com Deus, a forma como adoramos tem tudo a ver com a vida que teremos com Ele. Se nós não consideramos Deus santo, como é que nós vamos nos relacionar com Ele? Se não é importante para nós nos concentrar nele durante 2 horas de culto, se ele não for a pessoa e a coisa mais importante nessas 2 horas de culto, então eu sinto muito, mas nós nunca veremos e andaremos com ele de verdade. Nós cantamos que queremos experimentar dele, cantamos que queremos ver a sua glória, mas quando a glória quer se manifestar, nós estamos no celular, ou estamos discutindo alguma coisa irrelevante, que não é importante, e estamos perdendo a bênção de Deus, culto após culto, o ano inteiro, por causa da nossa atitude de irreverência diante do Altíssimo. 1 Coríntios capítulo 11, verso 28, em diante. Paulo escreve: examine-se cada um a si mesmo, então coma do pão, beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para o seu próprio juízo. Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Mas se examinássemos a nós mesmos, não receberíamos juízo. Paulo está corrigindo aquela igreja devido à forma como se portavam diante da ceia do Senhor. Eu preciso explicar, já era igreja. Qual era o problema? Eles não estavam discernindo o corpo. O que isso quer dizer? Eles estavam comendo a ceia como se fosse uma coisa qualquer, uma coisa comum, como se fosse comer pão na padaria, como se fosse beber vinho na padaria, sei lá, padaria, no bar. É assim que eles estavam fazendo. E Paulo tem que escrever a carta censurando a atitude desses irmãos, dizendo: vocês têm que parar com isso, urgentemente. No verso 30, Paulo escreve: por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Ele está dizendo: Deus está castigando vocês, igreja em Corinto, porque vocês estão prestando um culto ao Senhor sem discerni-lo. Isso é pecado. Fora a falta de amor com o qual estavam agindo ali, porque alguns estavam comendo toda a comida da ceia e deixando outros sem nada, roubando toda a comida, consumindo tudo. Alguns irmãos chegaram ao cúmulo de se embriagar com o vinho que era oferecido. E quando os irmãos chegaram, os outros chegavam para comer a ceia, não tinha mais vinho, e tinha um crente bêbado ali. Tomou tudo, pinguço. Irmãos, a falta de amor entre nós durante o culto. Jesus escreveu algo interessante: se ao oferecer a tua oferta ao altar, te lembrares que alguém tem algo contra mim, contra ti, o que é que você deveria fazer? Deixa a tua oferta no altar, vai, depressa, conserta, depois volta e apresenta a tua oferta. Qual é o princípio que Jesus está ensinando aqui? Ele está mais preocupado com a qualidade dos seus relacionamentos e a forma como você ama as pessoas que o cercam, do que com a sua mão levantada durante o culto sem isso. Seu culto não é apresentado com voz, é apresentado com o coração. Ter temor de Deus significa realmente crer nisso. Senhor, eu vou ao culto hoje, e eu estou brigado com a irmã Zélia, e eu quero oferecer um culto do qual o Senhor é digno. Eu vou procurá-la urgente antes do culto. Vou consertar, para que eu possa cantar ao Senhor de coração em paz, tranquilo, limpo, porque o Senhor morreu por mim na cruz e merece ser adorado do fundo do meu coração. Mas não, eu vou ao culto brigado com a Zélia, e enquanto brigado com a Zélia, eu fofoco dela para o Nivaldo. Durante o culto.
E quando termina o culto, eu vou para casa, mas antes eu falo mal da Zélia para o Joel. Aí eu chego em casa, o culto foi uma bênção. Que bênção. Será que estamos sofrendo o mesmo tipo de castigo hoje em dia? Será que Deus não está ouvindo as suas orações por causa da sua atitude diante do culto, depois das 7? Será que hoje você já não perdeu tudo porque Ele voltou as costas para ti? Porque o culto começou e você começou a fazer o que não devia? Ignorando a presença dEle, agindo como se Ele não estivesse aqui? E para terminar, vá para casa debaixo de bênção. Amém? Então preste atenção. Pode passar. Êxodo 33, 15. Então Moisés lhe declarou: se não fores conosco, não faças sair daqui. Moisés teve um encontro com Deus, Deus está virado com o povo, porque o povo havia destemido ao Senhor, estavam em rebelião contra o Senhor, e Deus havia determinado que iria não mais andar com eles no deserto, porque ele estava tão irado que queria matar todo mundo. E então Moisés tem que interceder pelo povo, e Moisés então pede a ele: se o Senhor não for conosco, então não nos faça sair daqui. Eu penso que essa deveria ser a nossa oração quando o culto acaba. Senhor, eu não vou para casa se o Senhor não for comigo. Eu vou ficar aqui de joelhos até que o Senhor me diga: pode ir, filho, estarei contigo. Não hoje, mas toda a semana. Mas temos tanta pressa para ir para casa, que antes mesmo do culto acabar, eu já arrumei minhas coisas e já estou indo para a porta. O pastor mal disse as últimas palavras, e eu sou o primeiro a entrar no carro, porque eu devo estar perdendo alguma coisa muito importante em casa nesse domingo. Como deveremos ir, ou como devemos ir para casa depois do culto? Como é que uma alma que esteve na presença do Deus dos deuses, do Senhor dos senhores, deveria ir para casa no final do culto? Eu creio que ele deveria ir para casa com espírito de gratidão e de contrição. Obrigado, Senhor, porque o Senhor falou comigo. Obrigado, porque o Senhor mostrou os meus pecados. Eu preciso corrigir isso urgentemente. É assim que ele deveria ir para casa. O Senhor se encontrou comigo, o Senhor respondeu a minha oração, o Senhor me deu uma direção, o Senhor me mostrou que eu preciso mudar de atitude. Devemos nos despedir em paz e amor. Não é sair daqui debaixo de guerra, nem sair daqui debaixo de contenda, nem sair daqui brigando um com o outro. Não importa o que façam, não importa o quanto te provoquem, não importa o quanto te critiquem, não perca a sua bênção de ter estado com Deus por causa destas coisas. Haja com amor, haja com prudência, haja com respeito, haja com discernimento, com sabedoria. Não devemos, ou não deve ser hora para falar mal, nem do culto, nem do louvor, nem da mensagem, nem de nada. É hora de reflexão, meditação, obediência. Abra sua Bíblia em 1 Tessalonicenses 5, de 14 a 21. Eu não sei se eu pus isso aí, acho que não, mas não precisa pôr lá não. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versos de 14 a 21. Diz a palavra do Senhor: exortamos vocês, irmãos, a que admoestem os ociosos, confortem os desanimados, auxiliem os fracos, sejam pacientes para com todos, tenham cuidado para que ninguém pague mal com mal, mas sempre procurem ser bons uns com os outros e para com todos, alegrem-se sempre,
Orem sempre, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não apaguem o espírito, não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e retenham o que é bom. Afastem-se de todo tipo de mal. Eu creio que aqui há um espírito por trás de como deveríamos ir para casa depois do culto. Eu acho que Paulo está pensando como deveríamos nos despedir aqui. Exortando uns aos outros, quando o culto acaba. Irmão, Deus tocou meu coração, Deus falou contigo. Não, o assunto, quando o culto acaba, não é mais o culto. A gente fala de futebol, fala de um monte de coisa, o culto acabou, faz 5 minutos, e a gente está falando do mundo de coisas do mundo, mas não falamos mais do culto. Paciência, auxílio aos fracos. Se alguém não sai logo com o carro, já fala logo, irmão, vamos logo aí, eu tenho que ir embora. Amanhã é dia de branco. E briga. É hostil, é rude. Alegria por ter estado na presença do Senhor, se foi. A alegria se torna em raiva. Porque alguém está atrapalhando alguma coisa. Orem constantemente. Oração, quando o culto acaba, acabou. Só vai orar de novo no outro culto agora. Né? Deem graças em todas as circunstâncias. Quando foi que você saiu de um culto dando graças? Obrigado, Senhor, por ter ouvido isso. Obrigado, Senhor, por ter cantado sobre essa questão. Obrigado, Senhor, pela palavra. Obrigado, Senhor, por essa coisa que foi dita aqui. Obrigado por ter tocado o meu coração. É assim que você vai para casa? Sabe como muitos de nós fomos, hoje o culto não estava muito bom, não. Você viu? Faltou tanta gente. Não sei. Não sei não. Gostei hoje. É assim que você vai para casa? Ele diz, não apaguem o espírito. Já parou para pensar que às vezes nós vamos ao culto com o espírito apagado? Durante o culto ele continua apagado, e quando o culto acaba, ele está apagado. Não adiantou nada, mas não é o culto o problema, cidadão. O problema é seu coração. O problema é como você tem se portado, tem agido, as atitudes do seu coração. O problema é como você tem encarado o pecado na sua vida. Você não tem levado a palavra de Deus em consideração. Se você sair daqui triste, você não esteve com Deus. E se esteve com Deus e está triste, é porque Ele confrontou seu coração quanto ao seu pecado. Então sim, vá para casa arrependido, vá para casa triste, vá para casa dizendo, Senhor, o Senhor me sacudiu de tantas formas hoje, eu estou triste, eu preciso conversar sobre este culto contigo ao longo da semana, há tanta coisa para confessar. Ele diz no verso 20, não tratem com desprezo as profecias. Às vezes nós estamos desprezando o que Deus está falando no púlpito. Deus está trazendo essa mensagem. E aí o que a gente faz? Fulano faltou. Tinha que estar aqui, era para ele essa mensagem. Você já parou para pensar que Deus trouxe você aqui para ouvir isso? Se Ele quisesse que o fulano de tal estivesse aqui, ele estaria aqui. Ele está preocupado com o teu culto, não é com o culto do outro. Quem vai pregar? O pastor não vai estar. Não vou. Eu não vou. Por quê? Ficar assistindo Fantástico. É melhor. Fantástico não começa na hora do culto, né? Começa às 9, né? O que passa nesse Fantástico? Eu não sei, irmãos. Eu não assisto isso aí faz anos. Ninguém assiste, né? Graças a Deus. Sei lá o que você faz no domingo, ficando em casa. Eu não sei o que é tão bom para fazer. Mas é que quem vai pregar é o fulano de tal. E eu não gosto. Você não tem que gostar, cidadão. Não é para você que está pregando, não. É a palavra do Senhor. Ele diz,
retende o que é bom. Você tem que pôr à prova todas as coisas. Há coisas ali que você vai aproveitar na sua vida. Não despreza a palavra do Senhor, não por causa do porta-voz, mas porque é o Senhor que está falando. Agora, note a atitude do meu coração. Se o pastor não vai, eu não vou, porque é ele que tem que ser o pregador. Eu gosto quando ele prega. Quer dizer que nos outros cultos em que ele não prega, Deus não falou. É verdade? Eu creio que não. Mas a pessoa que pregou, ela não sabe pregar, pastor. Ela não tem muita habilidade, ela não sabe falar direito, ela se enrola, eu não consigo entender o que ele diz. É complicado. Eu sei, eu entendo. Às vezes a pessoa acaba sendo atropelando mesmo. Não é fácil fazer isso. Contudo, ele não está aqui brincando. Ouça atentamente, preste atenção. Se Deus o trouxe aqui, tem uma mensagem para você. Infelizmente, muitos de nós temos saído de um culto reclamando, julgando, e em vez de estar retendo o que é bom. Conclusão. Deus o trouxe aqui para adorá-lo, para falar
Coloca perdão no nosso coração, na presença de Deus Santo e maravilhoso. Nos ensina a vir para esses cultos, ó Pai, com uma atitude transformada, com uma motivação renovada. Nos ensina a adorar o Senhor no Espírito e verdade. E que o Senhor seja o único objeto do nosso culto aqui, a fonte da nossa atenção, e aquele que vai receber toda a nossa devoção aqui esta noite. Ao irmos para casa de culto, de um encontro contigo, que o nosso coração não se perca no pecado, que nós não desperdiçamos o encontro com Deus, pecando no estacionamento, que nós tenhamos o mesmo temor ali para casa, e ao amanhecer, que nosso coração ainda esteja sentindo o toque, ainda esteja com o Espírito vivo, incendiando as nossas almas, que ele não se apague às 9 da noite, mas continue incendiando até as 7 do outro domingo. Pai, tem misericórdia. Em nome de Jesus. Eu quero confessar aos irmãos que eu preciso corrigir a minha atitude, porque já houve cultos em que eu não estive aqui. Eu vou me pôr de joelhos e dizer que eu não tenho misericórdia de Deus. Porque já houve cultos que eu estive aqui com o meu coração muito. Ou já teve cultos em que eu saí daqui e meu coração esteve. Ou ficou. Já teve dias em que eu vim para cá, eu não estava muito preocupado com o que eu encontrar. Se você sente mesmo arrependimento por ter agido assim, vamos fazer comigo, confesse o seu pecado.